Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está me assistindo. Aqui quem está falando é a professora Isadora Barreto, direto de Imperatriz para a casinha de vocês. É um prazer a gente voltar aqui às nossas aulas mesmo à distância. Pessoal, lembra da nossa última aula, a aula do 7º ano, tá? Para você se localizar, a primeira coisa, caderno 1, módulo 4, página 225, para você me acompanhar nessa aula de hoje. Na última aula a gente falou sobre o quê? Sobre solo, exatamente isso, sobre solo. A gente falou sobre o bom uso do solo e também alguns problemas relacionados ao mau uso do solo. Se você prestou bem atenção, a última aula eu falei para você sobre curva de nível, falei para você sobre rotação de culturas, que são dois tipos de técnicas utilizadas para aproveitar bem o solo. Então vamos lá, o que é curva de nível? A curva de nível é o quê? É aquela técnica que usa uma espécie de escadaria para aproveitar bem a água, né? E aí você pode plantar feijão, arroz dentro dessa escadaria. Professora, como é que eu utilizo uma curva de nível? É qualquer tipo de solo eu posso utilizar? Não, querido, não é qualquer tipo de solo que você pode utilizar a curva de nível não, tá? A curva de nível ela é destinada a solos mais inclinados, mais montanhosos, né? Tem uma certa inclinação e a água ela não fica ali parada, ela escorre quando chove. Se chove, essa água ela lava de certa forma os nutrientes desse solo. Você sabia disso? Que a água em excesso ou a água de forma geral da chuva, ela acaba provocando um desgaste natural no solo? Pois é, ela provoca sim. Então, a curva de nível é para aproveitar mais essa água, segurar mais essa água para ela não levar embora os nutrientes, tá bom? E aí, o que é a rotação de culturas? Também lembrando você na nossa última aula, rotação de culturas, querido, presta atenção. Rotação de culturas é quando eu tenho ali várias áreas em que eu vou passar dos anos mudando o que eu estou cultivando ali naquela área. Por exemplo, eu tenho uma determinada área aqui que eu estou plantando feijão esse ano. Ano seguinte eu paro de plantar feijão, vou plantar milho, sei lá. E aí no outra área próxima eu deixaria em descanso e assim eu vou fazendo essa rotação, né? Uma área em descanso, outra área com outro tipo de cultura, né? Outro tipo de planta ali cultivado. Beleza, pessoal? Isso é bom porque devolve certos nutrientes, como nitrogênio, para o solo e também deixa ele descansar um pouco, tá? A gente pode continuar aqui dentro do material de vocês, na página 225, vocês vão ver essa parte falando sobre crescente fértil. Tem uma imagem aí, tem uma imagem que eu vou colocar aqui para vocês visualizarem, beleza? Observa essa imagem, dá um print aqui também no quadro, tranquilo? Ó, observa essa imagem. Essa imagem ela tem um crescente fértil. O que é o crescente fértil? Essa região que é banhada tanto pelo rio Tigre e Eufrates, tá? Como também é o rio Nilo. Gente, é considerado o berço da civilização. Professora, mas por que é considerado o berço da civilização? Gente, porque... Tô tentando imitar aquele povo, né, que faz... Por que é considerado o berço da civilização? Porque foi lá que começou, né, uma grande criação, aliás, uma grande habitação de pessoas, tá? Veja só, na história, de forma geral, de todas as cidades, inclusive de Imperatriz, as pessoas elas preferem morar próximo de rios, tá? De água doce, próximo, inclusive de mar também, que não é água doce, mas as pessoas preferem morar nesses locais, tá? Regiões marítimas, regiões banhadas por rio. Nesse caso aí do crescente fértil, o berço da civilização, porque lá foi o local, pessoal, onde houve uma quantidade enorme de desenvolvimento para a época, tá? Justamente devido ao rio. O fato do rio influenciou na criação das plantas, no cultivo das plantas, tá? Então era mais favorável para essas pessoas morarem próximo ao rio, porque era um local muito fértil. Olha o nome aqui, ó, crescente fértil, fertilidade de plantas, né? O fácil cultivo de plantas aí, beleza? Por isso que também é considerado o berço da civilização,
porque foi um dos primeiros, né, locais onde houve uma quantidade enorme de pessoas morando e foi desenvolvendo com muita facilidade. Claro que tem a influência sim do rio, tá? Do clima da região. Gente, berço da civilização, você já entendeu por quê, né? E tanto o rio Tigre como o rio Eufrates, porque são os dois principais rios, tá? Também tem o rio Nilo que entra aí dentro dessa região da Mesopotâmia, que é essa região do Crescente Fértil, onde há esses vários países que são banhados por esses rios aí, que favorecem o quê? Fertilidade, gente, fertilidade de plantas, como eu já falei para vocês, o cultivo de plantas, a facilidade para que essas pessoas elas possam, por exemplo, beber, para que elas possam, por exemplo, cultivar, para que elas possam criar algum animal, enfim. Gente, e como nós sabemos, os nossos ancestrais eles se alimentavam de caça e de plantas, tá? Não tinha toda essa industrialização, lógico, que hoje nós temos. Hoje você corre lá na geladeira, talvez tenha uma caixinha de leite já lá prontinha para você só beber. Não havia, lógico, essa opção, né? Então, também não havia essas frutas disponíveis em supermercados como nós temos hoje para comprar. O que se havia, gente, eram plantas, árvores e animais disponíveis na natureza e que essas pessoas acabavam buscando, que acabavam capturando, pegando, enfim. E das plantas, cada planta ela tinha a sua função, né, para favorecer a alimentação desses povos. Nós temos plantas que favorecem no grão, tá? Grãos, que favorecem frutas, né, folhas, fibras, raízes, e cada característicazinha dessa, né? Cada elemento desse que uma planta pode favorecer, desde que seja comestível, né? Porque a gente sabe que tem plantas aí na natureza que são venenosas, que acabam fazendo mal à saúde, que intoxicam, enfim. Cada característicazinha dessa favoreceu o que? A alimentação desses povos. Agora vamos parar aqui um pouquinho, dar um pause aí no vídeo, e é já que a gente volta agora com um slide para mostrar para vocês outra parte da nossa aula, que a gente vai falar sobre transgênicos. Será que você lembra o que é? A gente vai descobrir agora. Estamos aqui de volta, pessoal. Como eu havia falado para vocês, a gente veio agora para o slide para dar uma olhada aí em alguns gráficos. Olha só, eu trouxe aqui para você a produção de trigo no Brasil. Professora, mas a gente não iria falar sobre lá os alimentos transgênicos? Pois é, tem tudo a ver alimentos transgênicos, tanto no trigo, no milho, em tudo que é lugar. Mas antes da gente comentar mais e entrar dentro aí, o que é o alimento transgênico, a gente precisa falar o seguinte, pessoal: cevada, trigo, milho, esses cereais, né, como o milho, eles são presentes desde o início, tá, na história da nossa civilização. Lá no Crescente Fértil a gente tem aí o trigo como um alimento que é desde esta época, ou seja, a gente percebe que ele foi se adaptando a algumas regiões, inclusive aqui no Brasil, tá bom? Então, assim, o trigo é um alimento que ele está presente desde o início da nossa civilização e ele está presente como um dos maiores produzidos, tá? Pelos maiores produtores do mundo, né? Tanto a China como a Índia aí também. Ó, como você pode observar no seu slide, tá dizendo aí, ó, atualmente China e Índia são os maiores produtores com cerca de 1/3 do total mundial. E aí eu coloquei uma imagem de como é que tá a produção de trigo em 2014 aqui no Brasil, tá? Milhões de toneladas, mas principalmente nessa região o quê? Região sul e sudeste são regiões que têm uma facilidade melhor para poder produzir, pessoal, o trigo, tá? Tanto a China como a Índia, que são os maiores produtores. E aí, para a gente falar sobre transgênicos, eu trouxe essa imagem para vocês. Tá vendo esse triângulozinho com um T? Esse triângulo com um T é o símbolo dos transgênicos. Inclusive, rolou uma maior polêmica aí, porque queriam tirar para não alertar o pessoal de que era um transgênico. Já que era tão comum, transgênico não era mais para ter isso nas embalagens. E aí muitas pessoas entraram contra, né? Gerou maior polêmica, porque disseram que mesmo elas consumindo, elas tinham que ter o direito de saber que era transgênico. Mas por que, professora, que nós temos tanto assim auê sobre os transgênicos? Gente, primeiramente, transgênicos são sementes
geneticamente modificadas, tá? Esse uso dessas sementes modificadas, ele é bem antigo, mas o termo, ele surgiu mais aí dentro da Revolução Verde, que foi criada na década de 1960, tá, pessoal? Professora, por que criaram a semente transgênica? Para poder produzir mais, tá? Para poder ter um nível de produção inimaginável até naquela época. Mas principalmente a ideia era combater a fome. Se eu produzo mais, eu tenho mais alimentos. Se eu tenho mais alimentos, vou ter menos pessoas com fome. Só que a gente percebe aí que não resolveu, né, totalmente a fome. Na verdade, o que houve foi a geração maior de produtos armazenados, produtos prontos para serem vendidos, e não para dar por aí para as pessoas. Você vê os supermercados que a gente tem aqui na nossa cidade, você só tira alimento de lá se você comprar, se você pagar. Se você chegar dizendo que está passando fome, provavelmente alguém não vai te dar nada. Então, assim, os alimentos transgênicos, eles nasceram com o objetivo de ter mais alimento, né, para produzir mais, dar mais resistência, por exemplo, ao milho, dar mais resistência ao trigo, de pragas que naturalmente existem, porém, contudo, entretanto, né, esses alimentos, eles não têm, aliás, nem todo mundo tem acesso a esses alimentos. E outra crítica, pessoal, é que não se sabe ao certo se esses alimentos eles gerariam um problema para a nossa saúde. Algumas teorias dizem que sim, que geram problema para a nossa saúde. Eu trouxe aí para você uma imagem de um óleo, né, para você observar o Tzinho aí, o T, no meio do triângulo amarelo de alerta, dizendo que é um transgênico, tá bom? Outra imagem aí para você de o que? De flocão. Claro, os produtos aí que tudo tem origem do milho, a maioria é transgênico, tá? Inclusive, pessoal, não é só alimento não do ser humano, também dos pets, tá? Ração para cachorro e para gato recebem também a influência de transgênicos. Meus queridos, eu vou deixar uma aula para vocês, melhor dizendo, vou deixar uma atividade para vocês lá na Agenda Edu, para vocês observarem em casa quantos alimentos tem aí na sua casa que apresentam esse T de transgênico, tá? Eu quero que você faça uma lista, tudo direitinho, dizendo, olha, eu encontrei flocão, eu encontrei feijão, eu encontrei óleo, eu encontrei biscoito, eu encontrei a ração do meu cachorro, do meu gato, tudo tinha T, professora. Mas essa atividade vai ficar melhor, bem colocada aí para vocês na Agenda Edu. Então, até a próxima aula, um beijo.